a advocacia paulista, na verdade, a advocacia brasileira, e nós temos aqui um convidado falando diretamente de terras alienígenas, terras estrangeiras. Nosso convidado vai entrar diretamente de Paris, e por isso eu já agradeço imensamente, porque, olha, deixar o Senna, deixar o Brioche, né, para falar conosco, já nos dá uma imensa alegria. E eu vou falar com um advogado que dispensa apresentações. Eu estava falando aqui sobre que nome ele queria ser creditado, e ele disse: me conhecem por Toron, e realmente é o suficiente, não precisa de mais nem nome e nem adjetivo, né? O Alberto Zacarias Toron é um dos maiores advogados criminalistas em atividade no Brasil, além de um baita professor, quer dizer, ele tem essa vivência acadêmica acoplada, essa vivência prática da militância muito cotidiana, né? Apesar de ter um escritório aí super consagrado, é um homem que eu diria de mão na massa, né? Um administrador de escritório, é um advogado na sua mais completa acepção. E eu estou aqui, e é também, aqui vamos puxar a sardinha para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, atualmente, já foi, por inúmeras vezes, mas é atualmente um dos nossos conselheiros federais aqui do OAB, por São Paulo, lá junto ao Conselho Federal. E o Toron vai falar conosco a respeito de um tema que está na boca do povo, e ele vai nos explicar um pouco, tecnicamente, sobre esse tema, e nós também vamos conversar sobre as conveniências e inconveniências desse cenário. Eu estou falando sobre os famigerados julgamentos virtuais no Supremo. Talvez boa parte da advocacia não tenha ainda, enfim, tivesse um pouco distante dessa temática, né? Dessa propagação, dessa difusão da prática do julgamento virtual. E agora isso assumiu uma notoriedade, porque os julgamentos aí dos casos do 8 de janeiro, junto ao Supremo, começaram sendo feitos de forma presencial, né? E por presencial, aqui eu quero dizer presencial ao vivo ou presencial híbrido, né? Com entradas online, mas não interessa, ou seja, sessões de julgamento, mas de repente, eu creio que já tinham sido julgados 3, né, Toron? E aí converteu-se os outros julgamentos em julgamentos virtuais. Houve uma gritaria, uma grita, né, da advocacia, inclusive uma manifestação em loco ali de advogados que se mostraram indignados. A OAB já se manifestou sobre isso, nós já fizemos manifestações oficiais a respeito disso, e agora nós tivemos uma nova reviravolta, que o Brasil não é para amadores, e esses julgamentos que estavam todos, então, no virtual. Agora, dia 2 de outubro, o ministro André Mendonça fez destaque de 2 desses julgamentos, trazendo de volta ao presencial. E para nos explicar tudo isso, né, o que é o julgamento virtual, o que é esse procedimento do destaque, e, sobretudo, quais os problemas a respeito dessa prática e eventuais vantagens também, né? Eu vou passar a palavra para o nosso querido Toron. Toron, a palavra é tua para comentar esse assunto tão importante, né, de ser resolvido. Obrigado, Patrícia, obrigado pelo carinho das palavras. Sempre um prazer falar com você, falar com nossos ouvintes, e especialmente hoje sobre um tema tão importante como esse dos julgamentos em plenário virtual. Eu vou começar lembrando o seguinte: é preciso que a gente faça uma distinção entre julgamento telepresencial e o julgamento no plenário virtual, que são duas coisas completamente diferentes. Quando eu tenho um julgamento telepresencial, eu estou em tempo real olhando para as pessoas que vão julgar a minha causa, fazendo a minha sustentação oral em tempo real, de modo que há uma interlocução com os meus julgadores. Eu olho os olhos deles, eles olham os meus. Se eles quiserem me fazer alguma pergunta, eles poderão fazer. Se eu precisar fazer alguma questão de ordem, eu vou poder formulá-la. Enfim, há uma interação total, há uma interlocução total. No julgamento virtual, isso não acontece. Como é que se dão as coisas no julgamento virtual?
você faz uma sustentação oral em 4 paredes, né? Entre 4 paredes, você fala sozinho para si próprio. Aí você manda essa sua fala, para usar um português, entre aspas, né, de internet, você faz um upload da sua fala. Essas expressões em inglês, elas vão se tornando em português, né? Você faz um upload da sua fala, você manda a sua fala, e sabe Deus quem vai ouvir. A minha experiência é péssima. Eu tenho a impressão, das 2 ou 3 vezes que eu fiz esse tipo de pronunciamento, falando entre 4 paredes, é que ninguém viu depois. Eu levantei questões até, de certa forma, novas, e ninguém tocou nelas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa distinção. O julgamento telepresencial, ele se dá em tempo real, você tem interlocução com seus julgadores, você tem condições de modular sua fala conforme perceba que ela está sendo mal recebida ou bem recebida e continuar pelo seu caminho. No plenário virtual, não. Tem 2 questões que são fundamentais. Primeiro, repito, você fala entre 4 paredes. E segundo, você não sabe se alguém ouvirá, verá a sua fala. Eu tenho a impressão que se alguém não quiser te ouvir em tempo real, não vai querer te ouvir no gabinete. Quer dizer, se o cara não quer te ouvir no tempo da sessão, por que ele vai querer te ouvir no tempo do gabinete? Por que ele vai querer ouvir em casa, com a patroa do lado dele, comendo uma pipoca, em vez de ver Netflix, um filme na Netflix ou um seriado? Ele vai ver o Alberto Toron ou a Patrícia Vanzolini, que é muito melhor, falando. Não vai ver. Isso é para inglês ver. Tanto é verdade que o ministro Barroso, de quem eu gosto muito, uma pessoa maravilhosa, com propósitos mais do que excelentes, ele mesmo disse que isso viabiliza, essa forma de julgar, viabiliza o aumento dos julgamentos, o aumento da produtividade, para usar uma linguagem da economia, o aumento da produtividade em termos de julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, que se queira ter uma concepção fordista da atividade jurisdicional, já é algo, no meu modo de ver, muito questionável. Agora, qualquer que seja a concepção do julgador, ela não pode contrastar, ela não pode brigar com garantias constitucionais. E uma dessas garantias é a amplitude do direito de defesa. O direito que você tem de ter o seu dia na corte. Os americanos falam, my day in court, your day in court. Você não vai ter seu dia na corte, você simplesmente não vai poder falar. Nós vimos o seguinte, o plenário virtual, ele nasce no Supremo Tribunal Federal para julgar as questões de repercussão geral, para saber se determinado tema suscitado no âmbito do recurso extraordinário tinha ou não repercussão geral. Isso era julgado no âmbito do plenário virtual. Tudo bem, era uma questão específica julgada nesse plenário. Acontece que, gradativamente, eles foram, por meio de resoluções internas, das quais ninguém participa, ninguém que eu digo, ninguém da comunidade jurídica, afora os juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles foram ampliando, digamos assim, as hipóteses de cabimento do julgamento virtual. Até que, com a pandemia, tudo passou a poder. Então, como é que eles fazem? Você impetra um habeas corpus, ele é julgado monocraticamente, você recorre, interpõe um agravo regimental, e aí, este agravo regimental, ele é mandado para o plenário virtual. Se não houver um destaque por parte de algum ministro, ou o próprio relator se sensibilizar com uma petição sua e disser, vamos levar esse caso para o plenário presencial, o seu caso será julgado no plenário virtual.
E aqui tem dois aspectos. Antes da lei, se não me engano, 14.365 de 22, não cabia sustentação oral em agravo regimental. E aí o que eles passaram a fazer? Cabe sustentação? Tudo bem, mas vai no plenário virtual. Pode falar à vontade, doutor. Bom, é uma coisa extremamente, eu diria, empobrecedora, não apenas para a própria advocacia, não apenas para o próprio direito de defesa, mas é empobrecedora para o judiciário, que deixa de contar com a figura dos advogados falando na corte. Eu sempre me lembro, Patrícia, você sabe que meu pai é grego, e eu também agora tenho nacionalidade grega, já de muitos anos. A palavra advogado em grego, ela é expressa pelo vocábulo dikegoros. Dikegoros, peraí, deixa eu botar isso aqui. Botei. Dikegoros quer dizer a voz da justiça. Advogado é a voz da justiça. Então, quando você alija o advogado da cena do judiciário, isso é muito ruim. Veja, no Tribunal de Justiça, quando o desembargador, você recebe uma intimação perguntando se você concorda com o julgamento no plenário virtual. Aqui você diz não concordo, julga no plenário presencial ou no telepresencial. Tudo bem, dá na mesma. Há quem diga que não dá na mesma. Eu acho que dá na mesma. Mas vamos lá. Julga no plenário presencial porque o advogado se opôs. No Supremo não é assim. A sua oposição, seja no Supremo, seja no Superior Tribunal de Justiça, não retira por si só, não tem a força, não tem o condão de retirar o caso do julgamento no plenário virtual. E isso é um problema. É bom lembrar que nós sempre falamos, o Supremo é uma corte constitucional. Não é uma corte constitucional. Supremo julga ação penal. Supremo julga habeas corpus, no qual se discute prisão preventiva. Não é exatamente um tema constitucional. Tem uma imbricação constitucional, mas não é exatamente constitucional. Muito menos a análise de provas em ações penais. O que nós defendemos? Ainda que se possa admitir que na jurisdição extraordinária se queira usar o plenário virtual, na jurisdição ordinária, habeas corpus, mandados de segurança, ações penais, nestas é obrigatório o plenário presencial ou telepresencial, como quer que seja. E isso que já vinha sendo fermentado na nossa cabeça, quando eu vi que as ações penais contra aqueles baderneiros golpistas que participaram do movimento de 8 de janeiro, elas iam ser julgadas no plenário virtual, eu falei, não dá. Aí eu ergui minha voz no Conselho Federal, porque o Conselho Federal estava morno com essa história. Muita gente, a boca pequena, era contra, mas ninguém erguia a voz. E eu me senti totalmente à vontade para erguer a voz, exatamente porque, primeiro, tanto você como eu, Léo Sica e tantos outros companheiros, amigos, irmãos, nós somos contra esse movimento golpista. Somos contra o movimento golpista, mas somos a favor de que essas pessoas sejam julgadas com o devido processo legal. Que sejam julgadas com a garantia da amplitude do direito de defesa. Eles também, como aqueles que foram julgados no mensalão, e eu fui um dos advogados do mensalão, têm direito de erguer suas vozes perante o plenário para dizer, olha, a denúncia não deve ser recebida. E foi meio que julgado de cambulhada. Receberam, parece que denúncia contra 1.000 e tantas pessoas, rapidinho. Aí começaram a julgar as ações penais. Nós protestamos, no Conselho Federal foi montada uma comissão, fui relator dela, rapidinho apresentei um estudo sobre o tema, meu parecer foi aprovado por unanimidade, mas não teve uma ressonância como deveria ter
em termos, a ordem se posiciona contra o julgamento de ações penais no plenário virtual, no qual se alija a figura da defesa. Bom, aí quando foram julgar as primeiras ações penais, julgaram no plenário presencial como manda o figurino. Bom, e aí foi aquele fiasco também, né? A gente viu que um ou outro advogado aproveitou a oportunidade, em vez de fazer a defesa. Aliás, tem uma belíssima defesa para essas pessoas. Primeiro, a questão da consunção, a questão do dolo, dosimetria da resposta penal. E os caras foram, um deles, um desembargador aposentado, lamentável, foi falar que a sociedade odeia os ministros. O que tem isso a ver com a defesa? Agora, veja, eu vou repetir o que disse um jornalista no Globo. Eu não contrataria esses advogados para serem meus advogados. Agora, os caras que estão presos ou sendo processados, contrataram. Eles foram lá falar. Eu acho que falaram muito mal, fizeram uma péssima defesa. Mas, a despeito do que eu acho, eles tinham o direito de falar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Do mesmo jeito que nós temos ministros e juízes que falam absurdos, nós temos advogados que também falam absurdos. É a média nacional do que nós temos por aí. E eu acho, Patrícia, que esse exemplo do Supremo, que já se espraiou para o STJ, ele vai descer agora para os tribunais de justiça e regionais federais. Veja você que é talvez uma das maiores presidentes da OAB que nós já tivemos na história da nossa classe, veja você que o Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente aprovou uma resolução, ou provimento, não sei que nome tem essas coisas, dizendo que o advogado agora, quando pedir para não julgar no virtual, ele tem que fundamentar a decisão, tem que fundamentar o pedido dele. Fundamentar no quê? Eu vou dizer que é importante que eu sustente para salientar os pontos da causa? Bom, isso é o óbvio. É por isso que eu quero sustentar oralmente. Eu acho que a gente vai seguir um mau caminho. É preciso acordar, levantar, é preciso que nós ergamos as nossas vozes, porque esse não é um modelo de justiça. Os Estados Unidos não fazem isso. Aqui na França não se faz isso. E o Brasil, que dispõe de uma tecnologia no seu sistema de justiça muito importante, que viabilizou os julgamentos na pandemia, quer dar uma espécie de exemplo, de mau exemplo, fazendo julgamentos em grande quantidade por meio do plenário virtual. É muito ruim isso. Outro dia eu vi o ministro Barroso falando, ele falou isso, aliás, na Fiesp, né? Eu integro o Conselho Jurídico da Fiesp, e ele disse que as decisões monocráticas são uma espécie de reação da magistratura ao excesso de habeas corpus. Agora, esquecem de falar também que se tem muitos habeas corpus, a jurisdição penal aumentou também. A persecução penal, de uma maneira geral, aumentou. Por isso que tem mais habeas corpus. E se tem habeas corpus é porque, em tese, há atos que representam constrangimento ilegal. E pelo menos 30% desses habeas corpus são deferidos, no todo ou em parte. Então, não é à toa que nós temos um grande número de impetrações. Aí, o que aconteceu? Julgavam monocraticamente, agravo regimental. Agravo regimental ia para o plenário virtual ou mesmo para o presencial e você não podia sustentar. Aí veio a lei, se eu não me equivoco, 14.365, e disse, agora você pode sustentar. Isso é um trabalho da advocacia, particularmente do Conselho Federal, no âmbito do nosso Congresso Nacional. E deu certo. Só que aí o Judiciário reagiu. O Judiciário reagiu, vocês querem sustentar? Perfeitamente. Vão lá para o plenário virtual. Deram um bypass na gente. Isso eu acho muito preocupante, acho muito ruim. Isso diminui a advocacia e diminui também, para pegar aquela velha figura do Piero Calamandrei, diminui o próprio sistema de justiça
que, embora possa julgar mais rapidamente e em maior quantidade, o fará de forma mais pobre, porque sem contar com a participação do advogado. É isso. Toron, você falou aqui do provimento 903, agora de 2023, né, falando aqui especialmente dos advogados de São Paulo. De fato, o Tribunal de Justiça editou esse provimento agora, recentemente, faz menos de um mês, e nós estamos aqui acompanhando atento, estamos super preocupados, porque a grande modificação em relação à regulamentação anterior é que a regulamentação anterior dizia textualmente que o advogado podia se opor ao julgamento virtual sem qualquer motivação, e agora se diz textualmente que ele deve motivar. Bem, nós estamos, por hora, entendendo como é que esse provimento vai ser aplicado, estamos recolhendo, até se você é advogado aqui em São Paulo e teve algum problema, porque o que nós vamos defender e já estabelecemos é que a mera motivação de desejo fazer sustentação oral é suficiente, você não precisa explicar o porquê você quer fazer a sustentação, você diz, eu quero fazer sustentação e acabou. E até agora, dos casos que nós estamos aqui colhendo, deu certo, ou seja, não tivemos nenhum advogado nos reportando indeferimento do pedido aí de destaque, sob o pretexto de não estar devidamente motivado. Mas acione a nossa comissão de prerrogativas imediatamente. Não deixe passar, nós queremos saber um a um e queremos acompanhar para e passo o que está acontecendo, porque se essa motivação não fosse considerada suficiente, nós vamos precisar, de fato, entrar com medidas mais agressivas, né? E o último, só para te passar a palavra, Toron... Não, eu só quero, em cima disso, dizer que é importante receber essas comunicações dos advogados em geral, do interior, da capital, de todos os cantos, para que a gente possa fazer uma radiografia e poder atuar com mais eficácia. Só apenas complementar isso. Exatamente, nós precisamos acompanhar isso, de fato, resolvemos aqui ir acompanhando antes de judicializar ou tomar qualquer outra medida, mas estamos muito atentos e preocupados. Agora, uma coisa que nós debatimos aqui, Toron, e que você falou que o julgamento virtual, ele alija o advogado da possibilidade de falar, mas ele alija também, de certa forma, da possibilidade de ouvir, né? Então, nós aqui debatimos, e se for o caso que não admite mesmo sustentação oral, um caso, né, de recurso que não admita, ou um caso em que eu não deseje fazer, mas o momento presencial é um momento também de ouvir, também de opor uma questão de ordem, de tomar a palavra e usá-la pela ordem, e não sei, aqui pode ser saudosismo, queria te ouvir um pouco sobre isso, mas me parece, porque o julgamento virtual, para aqueles que ainda não compreenderam, não tem sessão. Então, nem o advogado fala presencialmente aos ministros e nem eles, em tese, falam entre si. Cada um vai depositando o seu voto e, no final, se vê ali o resultado daquela votação, quem acompanhou o relator, quem abriu divergência. Eu já participei de inúmeros julgamentos em que, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em que houve debate rico ali entre os desembargadores. Durante a sessão de julgamento, houve, inclusive, mudança de voto. Me lembro de uma oportunidade em que eu sustentei, convenci ali o terceiro, que começou um debate com o relator, e o relator que já havia votado mudou o seu voto ali. Bom, é evidente que tudo isso pode ser feito, e é feito, certamente, em bastidores, mas eu também acredito que esse momento, não apenas por força da sustentação oral, mas o momento da sessão de julgamento dá maior, robustece essa noção do colegiado, de que aqui eu não tenho uma soma de partes, eu tenho uma decisão, de certa forma, colegiada, que é mais rica, né? O que você pensa disso? Eu penso, em primeiro lugar, você jogou luz sobre um aspecto importantíssimo dessa questão do plenário virtual. Eu, na verdade, me concentrei na questão do advogado, na questão da defesa, mas você trouxe luz sobre um outro aspecto. O julgamento colegiado não é um julgamento de superposição, é um julgamento de diálogo entre os julgadores. E nessa interlocução entre eles, pode sair algo diferente. Corretíssima a sua colocação. Mas há um outro aspecto disso também. Ora, o julgamento daqueles que participaram das terríveis ações de 8 de janeiro tinha que ser público. Para a grande população, para a imprensa, tomar conhecimento
do que falou o Ministério Público, órgão da acusação, do que falaram os advogados e do que falaram os juízes da Suprema Corte. Isso tem um efeito didático da maior importância. E vou além. Peguemos o caso do aborto. Iam julgar o caso do aborto, aliás, começaram a julgar o caso do aborto no plenário virtual. A eminente ministra Rosa Weber, eu li o voto dela, um voto de aplaudir de pé a favor do aborto, ou seja, da descriminalização do aborto, melhor dizendo, até a 12ª semana, se não me falha a memória. É isso? Até os 3 meses, né? Bom, esse é o posicionamento dela. Agora, se ela tivesse falado esse voto, resumido esse voto, as pessoas poderiam entender a quantidade de besteiras que a gente ouve daqueles que são contra e a favor da descriminalização do aborto, coisas meio sem noção. Eu acho que se o julgamento fosse público, como agora será, porque o ministro Barroso pediu destaque, então ele vai trazer esse julgamento em público. Por quê? Porque é uma questão cara à própria cidadania. Não dá para se julgar em 4 paredes e depois querer emplacar o resultado na cara das pessoas, na cara do povo, como quem impõe uma coisa. Isso está errado, metodologicamente errado. Há questões que, pela sua relevância, que pela sua transcendência, elas obrigatoriamente deveriam ser objeto de um debate público feito no tribunal, da forma que sempre foi feita. Esse é um outro aspecto importante que você levantou e eu concordo inteiramente com você. O que não significa que o Supremo, ou que qualquer tribunal, enfim, tenha que se curvar à opinião pública, não é? Todos nós sabemos que o sistema de justiça... Mas ele tem que estabelecer um diálogo com a opinião pública. Transparência, né? O poder judiciário, essencialmente, é contra-majoritário. Ele não está aí, porque senão, Deus me livre. Para isso, nós não precisamos de judiciário, basta a rota na rua. O judiciário existe para garantir direitos, e a garantia desses direitos que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo com muita galhardia, em tantos casos, ela, no mais das vezes, ela vai contra a grande opinião pública. Agora, eu acho que se você quer, a partir de uma interpretação constitucional, garantir o direito de a mulher poder realizar um aborto até a 12ª semana, isso precisa ser feito à luz do dia, às claras, e não da forma escondida no plenário virtual. Aliás, o próprio ministro Barroso, nesse debate que nós tivemos na Fiesp, ele concordou que a publicidade no plenário virtual é muito mais restringida. Enfim, eu acho que nós precisamos repensar esse modelo, porque não é um modelo bom para a defesa, não é um modelo bom para o próprio sistema de justiça. Permite julgar mais e mais rápido? Sim, mas com um empobrecimento. Empobrecimento, para usar um eufemismo, com um sacrifício do direito de defesa. É isso. Bom, a OAB de São Paulo, pela sua diretoria seccional e pelos seus conselheiros federais, aí, dentre os quais, né, a soma aí de importância, a voz do Toron, nós nos manifestamos enfaticamente, de primeira hora, e continuaremos nos manifestando contra essa disseminação do julgamento virtual e, enfim, esperamos que o Conselho Federal também assuma posições muito firmes em relação a isso, porque, sob pena da gente criar um estado de coisas que vai, como você disse, se popularizando, se disseminando, e depois é difícil voltar atrás, né? Depois que as coisas se estabelecem, acabam virando ali a rotina, o senso comum, é um momento perigoso, eu acho, e é preciso de uma atitude corajosa e firme. O Supremo não está aí para agradar, né, e que ele vai desagradar é do papel dele, é ser contra-majoritário. Agora, tem que dizer as claras, também não pode se esconder, né? Assim não se faz justiça. Toron, um grande prazer falar contigo. Quando que você o Toron, só para que ninguém ache que ele está aqui só comendo croissant, não. Ele está trabalhando, está escrevendo o pós-doutorado dele, que vai ser em habeas corpus também, Toron, é isso? Sobre habeas corpus também.
E eu estou fazendo esse trabalho. Obviamente, eu saio, tomo meus vinhos, estou aqui com a minha mulher, e a gente tem ido a museus. Hoje mesmo fomos ao Museu Judaico aqui de Paris, uma exposição linda sobre a cidade de Salônica, na Grécia, que foi um grande centro judaico. Viajamos, fomos para Estrasburgo, vilas medievais, outra vez fomos para o Vale do Loire, fomos para a Alemanha também, vamos voltar para a Alemanha agora novamente. Enfim, temos uma programação, temos amigos aqui na França, não é? O que facilita muito e está muito gostoso. Bom, mas nós esperamos você ansiosamente, porque precisamos da sua voz aqui, vigorosa, forte, corajosa, para defender a nossa advocacia, a nossa democracia. Obrigada. Bom, e você sabe que segunda-feira que vem a gente está de volta aqui com mais um Pontos e Vistas. Eu te espero. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.